Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta terça-feira. Hoje a nossa palestra é gravada, então quem quiser deixar comentários, perguntas a respeito do tema que a gente foi tratar na noite de hoje, pode deixar na descrição do vídeo dos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/jefasorocaba e facebook.com/jefasor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde estão lá todas as nossas palestras online e as palestras presenciais também. A gente coloca lá tudo para vocês poderem acompanhar. Quem não teve a oportunidade de assistir a palestra online ao vivo, quem não teve a oportunidade de ir no centro, presencialmente assistir a palestra, pode acompanhar então pelo nosso site, bati no microfone aqui, e também no nosso canal no YouTube e no Facebook também. Então vamos fazer a nossa prece de abertura aqui para harmonizar o nosso ambiente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro, que estejam presentes na noite de hoje mais uma vez, nos envolvendo com muito amor, com muita luz, envolvendo a nossa convidada de hoje, a nossa amiga, na verdade, nossa companheira Ivanita, sempre conosco uma vez por mês fazendo as palestras, que ela seja amparada e auxiliada para transmitir todo o seu conhecimento para a gente, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível tudo aquilo que for falado na noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui então os nossos recadinhos para o pessoal que está acompanhando a gente pela primeira vez, ainda não está acostumado com as nossas atividades online e presenciais, então está aí na tela para vocês toda a nossa programação de atividades online, atividades presenciais. Hoje, terça-feira, então, dia da nossa palestra online, começa sempre às 8 horas da noite, transmissão pelo YouTube, pelo Facebook e no nosso site também tem um link de acesso lá para o pessoal poder acompanhar. Quarta-feira, dia das vibrações à distância, às 9 horas da noite, então quem quiser enviar as informações do seu animalzinho, fazer o tratamento à distância, só mandar para a gente pelo nosso WhatsApp. E, muito importante, fazer uma oração, fazer um evangelho no lar, se possível, na quarta-feira às 9 horas da noite, que é o dia do tratamento espiritual aos animaizinhos. Quinta-feira temos atendimento presencial lá na nossa casa, aí é um atendimento mais voltado para os humanos, então não precisa de agendamento, é só chegar lá no nosso centro entre 5 da tarde e 7 horas da noite. Estamos lá para atender a todos com muito amor e carinho, é um atendimento mais voltado para os humanos. E às 7 horas da noite a gente tem a palestra presencial, com temas que a gente brinca, temas normais, temas mais espíritas, não são necessariamente temas voltados aos animais. Então é uma atividade lá toda quinta-feira às 7 horas da noite. Quem puder ir, quem puder prestigiar as nossas palestras presenciais, vale muito a pena. A gente ficou tanto tempo sem poder ir no centro presencialmente, então vale a pena curtir aí e prestigiar as nossas palestras toda quinta-feira. Faltando só mais uma palestra de quinta-feira, já a programação do mês aí quase finalizada, e a partir da próximo mês aí, na próxima palestra online, a gente já divulga as nossas palestras de março. Domingo agora, dia 3 de março, é o primeiro domingo do mês, teremos o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, então fica o convite a todos, quem quiser levar o seu animalzinho lá no nosso trabalho, entra no nosso site, jefasorocaba.com, faz o agendamento para poder levar o animalzinho no centro. É importante fazer o agendamento porque, para quem conhece o nosso centro, o nosso espaço físico não é tão grande, então a gente precisa aí dividir as pessoas em horários diferentes para poder atender a todos com carinho, como sempre fizemos, mas principalmente com muito conforto. Então, quem quiser levar o animalzinho, faz o agendamento lá no nosso site, jefasorocaba.com. No domingo nós temos aí essa atividade específica para os animaizinhos, é o dia específico para eles, então fica o convite a todos, quem quiser levar o animalzinho no centro. No dia do nosso trabalho, no domingo, nós temos a cantina e o bazar do Jefa, com produtos à venda, doces, salgados, todos eles vegetarianos, alguns até veganos, que a venda desses produtos serve para a manutenção das nossas despesas. Nós temos também livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita, quem quiser adquirir algum livro. Tem romances espíritas também, romances seminovos também à venda. Quem quiser comprar algum livro e levar para casa, só conversar ali com a gente no domingo do atendimento. E os livros também são vendidos na quinta-feira, só a cantina que não tem na quinta. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração, toda ajuda é bem-vinda para poder manter o nosso centro funcionando, poder manter as nossas despesas em dia, porque a gente sempre fala aqui que um centro espírita, a gente recebe ajuda espiritual, mas a parte material, quem tem que correr atrás, quem tem que
fazer a parte que nos cabe somos nós, né? Então, por isso que a gente faz a venda de produtos, por isso que a gente, né, faz os pedidos também aí, quem puder nos ajudar de alguma forma, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando, sempre com muito amor, com muito carinho, principalmente, né? Acho que todo o trabalho espiritual, ele, né, a gente sempre brinca, né? É, os amigos espirituais nos ajudam? Ajudam sim. Mas a parte material, né? Essa parte, essa logística material, nós é que temos que fazer, né? Nós é que temos que receber as pessoas, arrumar a cadeira, limpar o salão, né? Depois que todo mundo vai embora. Então, tudo isso a gente faz com muito carinho, com muito amor e ficamos aí aguardando a todos. No domingo agora, quem quiser levar o seu animalzinho lá para o tratamento espiritual. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa amiga Ivani Lima, sempre está aqui com a gente, pelo menos uma vez por mês fazendo as palestras, né? Por conta das nossas agendas, por conta de compromissos, a gente está fazendo hoje a nossa palestra gravada. Ivani, muitíssimo obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jeff, Ivani. Nossa, é uma honra, isso sempre vai ser sempre um privilégio estar com vocês aí, né? E hoje falar de um tema que particularmente eu adoro, né? Que vai de encontro a tudo que a gente pensa, né, Wilson? E eu acho que os nossos queridos companheiros aí vão entender do que eu estou falando. É verdade. Recentemente a gente até fez uma gravação, né, para a Rádio Boa Nova, falando um pouquinho, né, do Caibar Shooter, que eu confesso que eu não conhecia de nome, né, logicamente, mas não tinha tantas informações assim a respeito do Caibar Shooter. Eu até comentei com você, né, na nossa gravação da rádio, eu só tinha ouvido falar do Caibar Shooter, eu sabia um pouquinho dele, por conta de um companheiro querido aqui de Sorocaba, né, o seu Ney, Ferdinando Rusante, que já desencarnou, fez inclusive uma palestra online pra gente, com muito carinho, falando de Francisco de Assis, ele que gostava muito de Francisco de Assis, e ele brincava muito, né, a gente se conheceu em outras casas espíritas, né, ele sempre fazia palestras na casa onde eu frequentava, e ele falava com muito orgulho, Ivani, que ele, quando era criança, o Caibar Schutter frequentava a casa dos pais dele, ele morava em Matão, né, ele morava em Jaboticabal, embora o Caibar Schutter seja de Matão, e o Caibar Schutter frequentava a casa dos pais dele e carregou ele no colo quando ele era bebezinho. Ele falava isso com muito orgulho, porque sabia, né, da importância do Caibar Schutter, sabia da importância dessa figura, né, magnífica da doutrina espírita e que infelizmente muita gente não conhece, muita gente às vezes não sabe direito quem é. Então a gente vai fazer aqui essa live falando um pouquinho dele, porque ele também gostava de animais, né, Ivani? Isso que é o mais interessante. Não, isso é encantador. Não adianta, Wilson, a gente é tentado para esse lado, e isso foi o que me atraiu a estudar Caibar Schutter, porque e aí vai de encontro ao que eu sempre disse. Nem todo espírita é perfeito, mas todo o espírita, ele que é verdadeiro, ele gosta de animais, né? É favorável aos animais, defendem os animais. Então, será que isso já não deveria ser um motivo suficiente? Eu fico louca da vida quando eu, né? Já não deveria ser motivo suficiente. Jesus nasceu entre os animais, não deveria ser motivo suficiente. Francisco de Assis nasceu entre os animais. Tantas histórias de grandes espíritas, Herculano, Caibá, Chico Xavier, né? Fora os outros da história aí que nasceram e viveram, conviveram com os animais, respeitavam os animais, né? Não necessariamente espírita, como Gandhi, né? Que venceu uma guerra inteira sem usar uma arma sequer, né? Então, mas a história de Caibachuta tem algumas peculiaridades, né, Wilson, que são muito interessantes, né? Foi um grande sujeito. Diga aí. Esse é o Caibar Schutel. Esse é o nosso querido Caibar Schutel. Esses bigodes, essas coisas, parece meio estranho, mas para a época já começa daí. Era extremamente moderno e charmoso, viu, gente? Então, Caibar Schutel já começa daí, encarado como um homem muito bonito. E era mesmo, né? E era mesmo. Principalmente para os padrões da época, né? Caibar Schutel nasceu no dia 22 de setembro de 1868 e desencarnou no dia 30 de janeiro, por isso que a gente está falando dele, de 1938, né? E algumas coisas interessantes, antes da gente falar especificamente da espiritualidade dos animais, no conceito de Caibar Schutter, né? Primeiro que ele foi prefeito de Matão, né? Ele teve um cargo equivalente, desculpa, à prefeitura de Matão.
Mas antes disso, ele conseguiu transformar Matão, que era um vilarejo, em um município. Então, ele já teve essa ajuda, porque ele não é de Matão, na verdade, ele é do Rio de Janeiro. Ele nasceu, né, no Rio de Janeiro, em São Sebastião, mas ele foi pequeno para Matão, né? E então, vejam bem, né, primeiro ele conseguiu isso, né? Era farmacêutico e assim já começou logo de cara, ele foi criado na Igreja Católica, mas se interessou pelo espiritismo, né? E estudou muito a doutrina, né? E foi uma pessoa que a vida inteira ele falou, né? Divulgou a doutrina espírita e divulgou a espiritualidade dos animais, que a gente vai conversar sobre isso. E ele trouxe tópicos extremamente importantes, né? Que já vai por terra toda aquela teoria, né? De que o animal reencarna imediatamente, que, né, eles não se apegam a gente, umas coisas meio absurdas, né, que a gente escuta, e o que é pior, fala que está na doutrina e não, né, é um equívoco na interpretação. E agora um caso mais interessante, que eu só contei na rádio para você, e eu vou contar de novo aqui, que foi na hora do desencarne dele. Caibar Schutel, né, descobriu o aneurisma e não deu para fazer nada. Em muito pouco tempo ele desencarnou, né? E foi muito rápido. Na época existia um médium que era amigo do Caibar Schutel, né? Ele era um médium inconsciente porque ele detestava ser médium, ele não gostava. Chamava Urbano de Assis Xavier, esse médium. E no velório, como o Caibar Schutel teve o título, né, nem que seja entre aspas, de prefeito da cidade de Matão, ele foi velado na prefeitura de Matão. Bom, Wilson, eu sei que estava todo mundo lá no velório, né? Eu conheci uma pessoa que participou desse velório, veja só, né? E que era a própria dona Virgínia Pires, esposa do Herculano. E ela conta que o Urbano assim, era um médium extraordinário, mas inconsciente, porque ele não gostava. Então, na hora que ele via, já foi, né? Ele já tinha recebido e já era. Não foi diferente com o Caibá. E diz que no próprio velório, veja a qualidade e a evolução desse espírito chamado Caibar Schutel. No próprio velório, ele apareceu. E o Urbano de Assis Xavier, esse médium, viu o, o Caibar Schutel. Né? Ele falou, não, aqui não, você não vai se comunicar comigo, não aqui. Diz que ele virou o Wilson para em direção à porta, saída, não deu tempo. Né? Palavras da dona Virgínia, diz que o Caibar Schutel tomou o Urbano como médium e diz que fez uma das palestras mais lindas. Né? Eu estou arrepiada, juro por Deus, estou arrepiada aqui só de contar. E diz que fez uma das palestras mais lindas. E a coisa mais importante que ele falou, né? Duas coisas. O que ele queria que ficasse na lápide dele, que foi vivi, como é que é, Wilson? Agora me deu branco aqui. Caramba. Eu vou ver se eu acho aqui. Que ele escreveu na lápide dele. Deixa eu ver se tem. Na imagem que eu coloquei aqui só tá a foto dele, né? Falando que ele foi um grande espírita, né? Um grande Uhum. divulgador de espiritismo. Mas não tem aqui a. Deixa eu ver se eu acho aqui a. É que você tinha me mandado, né? Uma, uma coisa sobre. Vivi. Nossa, agora eu perdi aqui também. Mas, bom, mas primeiro ele falou isso, vivi, estou vivendo e viverei para sempre, uma coisa assim, né? Foi o que ele queria que escrevesse na lápide. E a segunda coisa foi como é que eu, né, o Caibar Schutel, dando uma palestra no próprio velório. Veja a evolução, né, Wilson, desse espírito, né, de Caibar Schutel dando palestra no próprio velório. E diz que ele falou assim, como ele não ia dar testemunho, né,
da vida após a morte, se ele passou a vida inteira dele falando de espiritismo e da vida após a morte, né? Então ele pegou e foi dar testemunho, né, da vida após a morte. Então, assim, foram coisas assim extraordinárias, né? Que ele realmente trouxe para nós, né? E trouxe também, né, Wilson, questões da doutrina espírita que são fantásticas, né? Que são maravilhosas, né? Eu estou tentando também achar aqui, mas Eu achei ele aqui, Vania, tá? achou, Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. diz que está na lápide dele até hoje, né? Sim. Então, para vocês verem, né, que a qualidade desse espírito que escreveu um monte de livros. Eu não entendo, né? Vou mostrar aqui para vocês esse livro, que é A Vida no Outro Mundo, que não está na biografia dele, mas é dele, gente, está escrito aqui. E ele trouxe informações assim fantásticas sobre a vida espiritual dos animais, né? Quando ele fala do perispírito, né, Wilson? É isso que eu achei fantástico, quando ele fala da questão do perispírito dos animais. Até E porque, né, Vanessa, só fazendo um parênteses, muitos coleguinhas nossos espíritas não acreditam. Primeiro que não acreditam que animal tem alma. E eu já ouvi muitos coleguinhas espíritas, não, animal não tem perispírito de jeito nenhum, não tem em nenhum lugar, ninguém falou disso, e o Carvalho falou disso, o que nos mostra, né, a relevância e a importância do Carvalho Chuto, que também falou sobre os animais, né. coleguinhas foi ótimo, Wilson. É para ser educado, né, Vani? Porque a Mas gente pelo sabe que amor de Deus, esses coleguinhas aí precisam estudar um pouquinho mais, né? Mas enfim. esses nossos coleguinhas precisam. Adorei esse termo, vou usar, viu? Vou emprestar de você depois. Né? A gente vê na questão 600 do Livro dos Espíritos, né, Wilson? Por isso que eu queria começar por aí, que Kardec ele pergunta, né? Primeiro ele afirma na pergunta que os animais têm inteligência. Ou seja, já afirmando isso, ele também está afirmando, o próprio Kardec, que os animais têm espírito, porque a gente aprende na doutrina que o espírito, a inteligência é um atributo do espírito, não é do corpo. Portanto, quando a gente desencarnar, nós vamos levar a inteligência, o conhecimento, tudo conosco, os nossos sentimentos, né? É isso que a gente precisa entender. Né? E ele fala que os animais, os espíritos respondem a Kardec que os animais são utilizados quase imediatamente. Primeiro, já precisa aprender uma questão de língua portuguesa. Utilizados vem do radical útil, ou seja, se eles são úteis para alguma coisa, né? Os espíritos vão decidir se eles são úteis. E também vão decidir se eles vão ou não reencarnar imediatamente, são eles que decidem, né? Nós precisamos lembrar que o reino animal vem desde os insetos até a fase de humanidade. Portanto, uma barata não vai ter nenhuma serventia no plano espiritual, porque o medo que eu tenho de barata, eu vou continuar tendo no plano espiritual, se eu não tenho dúvida. Portanto, se eu ver uma barata no plano espiritual, eu vou dar vexame, né? Tem muito homem que vai dar vexame também, isso É, sou eu. eu também conheço Mas, alguns. eu já vi um subir em cima da mesa, foi pior que eu, né? Então, assim, que utilidade vai ter no plano espiritual? Nenhuma. Então, ela vai reencarnar imediatamente. Ela vai continuar o aprendizado dela de outra forma. Mas nós sabemos que, tanto pela ciência quanto pelo espiritismo, a partir das aves, os animais são mais evoluídos. Tanto é que André Luiz relata isso já no livro Nosso Lar, que é o primeiro livro dele, né? A presença de aves, de moares, de burros, de cavalos e um monte de animais, cachorros, nós, os pets, né? No plano espiritual. Mas aí vem os grandes estudiosos, entre aspas, da doutrina e falam: tá vendo? Kardec falou que os animais reencarnam imediatamente. Aí vem o Bernard Schutter, no livro A Vida no Outro Mundo, de 1938, explicar essa situação. Veja quando ele fala o perispírito nos seres inferiores, né?
A gente sabe, né, Wilson, a gente aprende na doutrina que o perispírito, a gente brinca que é a roupinha do espírito, né? Sem o perispírito, a gente não vê os espíritos, porque o espírito propriamente dito, né, só muito superior não tem o perispírito. Para baixo, todos têm. E a gente sabe que o espírito evolui, e à medida que o espírito vai evoluindo, vai adquirindo corpos mais evoluídos também. Com isso, o perispírito também evolui, né? Junto com o espírito, né? E outra coisa, a gente também sabe, para quem estuda um pouco a doutrina, por isso que a gente insiste tanto para um estudo da doutrina, primeiro, para não ser enganado, segundo, para rebater esses erros. Porque se a gente não estuda, nós vamos ser sérios candidatos a acreditar em coisas erradas, né? Em fake news, que está muito na moda falar, né? Nós vamos acreditar em fake news e não vamos, né, discutir. Então, para que a gente possa... E aí atribui-se esse tipo de coisa é erro da doutrina, e não é erro da doutrina, gente. Esse erro são das pessoas que se equivocam na sua interpretação, porque se deixam levar pelas próprias ideias. No meu entendimento, e eu só acredito, conhecendo você, eu sei que é o seu também, a doutrina espírita, primeiro, é uma doutrina de lógica e bom senso. Segundo, é uma doutrina que é de interpretação de texto e não de achismo. Portanto, por isso que a gente traz aonde está. Eu mostrei até a capa do livro, que não é opinião minha, né? Então, vamos lá. E ele fala dessa questão do perispírito nos animais também. Olha o que ele fala. Não só o homem é dotado desse órgão. Por que que ele fala desse órgão? Porque o perispírito é matéria ainda, gente, tá? O perispírito ainda é matéria. Quando a gente desencarna, nós ainda vamos ter perispírito, primeiro, porque a gente é muito inferior. Segundo, porque não tem como. Nós, sendo muito inferiores, nós vamos, aos poucos, né, evoluindo o nosso espírito e, aos poucos, trazendo essa evolução do perispírito junto, né? E ele fala, necessário as funções que exerce, ou seja, um órgão, que o órgão é físico, é matéria, que é necessário, né? Porque a gente grava a nossa memória no perispírito, e ele fala isso aqui, né, Wilson? Todos os animais mantêm essa ideia diretriz, que é de indispensável utilidade fisiológica. O cão, o gato, o cavalo, o tigre, o leão, os pássaros, os peixes, os quadrúpedes de toda a espécie, os répteis. Olha só, gente, olha que incrível isso. Até os mais insignificantes insetos, todos são dotados desse organismo que existe neles ainda invisível para nós e que designa em cada parte e a cada elemento o seu lugar, sua estrutura e suas propriedades. Ou seja, né, gente, a barata tem perispírito? Tem, né? Mosquito da dengue tem perispírito? Tem, né? Ainda inferior de acordo com o seu espírito, que também é inferior. Não inferior, gente, no sentido pejorativo, tá? Inferior no sentido evolutivo, porque eles são menores que nós, eles ainda não conhecem a Deus. Os animais não conhecem a Deus, né? Por isso aumentem muito a nossa responsabilidade, né, Wilson? Eu acho isso tão incrível, isso. Por isso que eu me apaixonei logo de cara por Carvalho. Opa, deixa eu abrir meu microfone, senão o pessoal não vai me ouvir. E eu também, no bom sentido, também me apaixonei muito. Eu não confesso que eu não conhecia esse livro também. Né? Aliás, como eu falei, eu reconheço, conhecia muito pouco da história dele. Aprendi muito com o bate-papo que a gente fez na rádio, com a live que você fez também lá no Grupo Irmãos Animais. Por isso que eu até pedi para você fazer aqui pra gente também, né? Porque às vezes são públicos diferentes, nem todo mundo que segue um grupo segue o outro, nem todo mundo que ouve a rádio nos ouve e vice-versa, enfim. Mas o que eu acho mais interessante, de novo usando o tema os coleguinhas espíritas, é que para algumas coisas, Caibar Schutter, Herculano Pires, o próprio Emmanuel, o André Luiz, eles servem, são usados para grupos de estudo, para palestras, para uma série de coisas. Aí para outros assuntos, como esse dos animais, por exemplo,
ah, então, veja bem, acho que não é bem assim. O próprio André Luiz, né, quando ele fala, relata, né, que ele viu animais no plano espiritual, esses coleguinhas espíritas dizem, não, aqueles animais foram plasmados, não existe isso. Aí para assuntos mais, digamos, mais profundos, que o André Luiz escreveu lá no Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, aí o André Luiz serve de referência. Então, assim, acho que é uma questão de bom senso e critério. Ou adota-se André Luiz para tudo, ou não, então vamos excluir André Luiz da bibliografia espírita e vamos ficar, entre aspas, só com Kardec. O que a gente sabe que não é verdade. André Luiz nos trouxe muita informação que veio complementar o que Kardec nos trouxe. E outra, a mediunidade de Chico Xavier, a idoneidade de Chico Xavier está acima de qualquer suspeita. A gente não tem que ficar aqui, sabe, questionando e colocando em xeque a idoneidade do Chico. Ele nos trouxe informações que são utilizadas desde a década de 40 e até hoje. O grande problema é que os nossos coleguinhas espíritas não estudam a doutrina, ou estudam aquilo que lhes convém. Eu brinco sempre que a primeira edição do Livro dos Espíritos talvez esteja sendo utilizada até hoje pelos nossos coleguinhas, que não tinha lá o capítulo Os Três Reinos, e aí realmente Kardec não falou de animais na primeira edição do Livro dos Espíritos. Então qual é a dificuldade em aceitar figuras como Caibar Schutter, o próprio Herculano Pires e tantos outros, e incorporar isso dentro dos conceitos espíritas? Porque será que é tão difícil assim aceitar? Será que é tão difícil modificar alguns pensamentos e ter a humildade em reconhecer que, poxa, se ele nos trouxe informações confiáveis, se é uma pessoa confiável, Caibar Schutter, Herculano Pires, André Luiz, por que a gente não vai aceitar esse tipo de conhecimento que ele nos trouxe? Será que é tão difícil aceitar assim, Vaniano? O orgulho e a vaidade dos coleguinhas é tão grande assim? Os coleguinhas, infelizmente, são muito orgulhosos e muito vaidosos. Sim, Wilson, me perdoe. Nós também temos o nosso orgulho e a nossa vaidade, né? Mas a gente, pelo menos, eu acho que a gente se restringe à nossa insignificância perante a doutrina, né? Por isso que eu sou muito fã do espiritismo por causa disso. Primeiro, que a doutrina espírita faz a gente cair na realidade. E como é a realidade? A gente é inferior, porque ela não estava aqui, simples assim. Estava em outro planeta, melhor. Se está aqui, porque merece, que não há injustiça. Segunda coisa, que a doutrina traz para nós toda essa informação, né, verídica de que nós somos, como dizia Herculano, o resultado dos processos anteriores da criação, que nós passamos pela fase de mineral, passamos pela fase vegetal, passamos pela fase mineral, animal, e estamos atualmente na fase humana, e vamos continuar a nossa evolução. Essa é a beleza da doutrina. E para mim, na minha opinião, no meu conceito, aqueles que negam a espiritualidade dos animais, né, têm muita dificuldade, né, de admitir de que somos, sim, todos irmãos, e de que o ser humano não é uma criação à parte, né? De que eles merecem o nosso respeito, porque se admitir que eles são seres espirituais em evolução, assim como nós, vão ter que mudar a alimentação, vão ter que mudar comportamento, vão ter que mudar a fala, vai ter que mudar muita coisa, e muitos não estão dispostos a isso. Mas um dia vão estar. Um dia vão estar, Wilson. Sabe Deus a que base, mas um dia vão estar, né? E mudar, inclusive, né, Ivani, comportamentos dentro das casas espíritas, aceitando que os animais possam ir com seus tutores, por exemplo, numa casa espírita. Qual é o problema de você levar um animal numa casa espírita? Ah, dá trabalho, animal late. Ué, tem muito ser humano que vai numa palestra e fica com o celular ligado, fica conversando com a pessoa do lado, atrapalhando o palestrante, atrapalhando as pessoas que querem assistir. Então, quem é. E o ser humano é o ser mais evoluído da criação. Quer dizer, quem é que está atrapalhando quem nessa história? Então, quando a gente fala, como você falou, a partir do momento que as pessoas aceitam a questão da espiritualidade dos animais como uma realidade e informações vêm de todos os lados, como, por exemplo, do Caibar Schutter, vai ter que mudar muita coisa, inclusive a questão dos centros, inclusive o comportamento das casas espíritas, porque tem muita casa espírita que simplesmente não aceita. Não, animal aqui não pode entrar. Bom, se hoje em dia, outro dia eu fui no supermercado aqui perto da minha casa, tinha um carrinho específico para animais. É o carrinho lá para você levar a sua compra
e uma gaiolinha embaixo do carrinho Se põe para dentro. você levar o seu pet junto. Lógico que tem pets e pets, né? Tem uns que não vai dar muito certo levar. Mas até em supermercado já se aceita animais. E o espiritismo, que é uma doutrina de amor, de caridade, de amor ao próximo, ainda se recusa a aceitar animais, Ivani. Não consigo entender, juro por Deus. É, a única explicação, né, Wilson? A ignorância, como dizia o Dorico Paraguaçu, né? Isso da minha época, gente. Mas ele dizia a ignorância que atravanca o progresso, né? É errado assim mesmo, gente. Não fui eu que falei errado, ele que falava assim, tá? A ignorância que atravanca o progresso, né, Wilson? É sempre é a mesma coisa, é o mesmo detalhe, né? A gente está sendo crítico? Tá, mas é necessário. Né? Como dizia Herculano, tem horas que às vezes a crítica não há, sem críticas não há correção de erros. Né? E outra coisa, existem centenas, gente, de centros espíritas com o nome de Caibar Schutter. Eu não conheço um que tenha estudado a sua obra, sendo que o Caibar é, inclusive, o que eu frequentei, tá? Não estuda. Por quê? Porque Caibar Schutter fala muito dos animais. Vão falar o quê? Que Caibar Schutter estava perturbado, igual falam do Chico? Toda vez que falava dos animais. Enfim, mas Kai Barchuto deixou coisas muito interessantes que são da doutrina, Wilson. E ainda na questão do perispírito, ele fala assim: o animal terrestre morre, o seu corpo se decompõe, mas a alma sobrevive inteira, diz Kai Barchuto, completa, conservando a memória das suas existências passadas. Ou seja, conservando. Olha que informação importantíssima que ele dá para aqueles que se desesperam, né? Primeiro, eu nunca mais vou ver o meu bichinho. Olha que consolador isso, Wilson. Aí aqueles que se desesperam, ele nunca mais vai se lembrar de mim. Ah, 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 ah. Não, gente. Por Caibar Schutter, que eu tenho total confiança, porque foi um grande espírita, e a prova disso é uma só, ele ter dado uma palestra no próprio velório. Isso quer dizer que ele era extremamente superior e evoluído, porque espírito que não é evoluído não vai no próprio velório, tá, gente? Passa por aquela perturbação toda que os espíritos normais passam, né? Quando a gente morrer, aquela perturbação do pós-morte. Todos nós vamos passar, porque nenhum de nós é superior, mas Caibar era. Tanto que ele deu palestra, se identificou como espírito imediatamente após a morte, assim como Herculano Pires aconteceu a mesma coisa, que ele também deu comunicação logo após a morte, no centro que ele fundou, e eu falo isso porque eu estava presente naquele dia, eu estava na casa, né? Tanto que lá eles nem sabiam que Herculano tinha morrido, e ele já deu comunicação. Portanto, aqueles espíritos mais evoluídos, superiores de verdade, eles se identificam rapidamente no plano espiritual e acontece isso que o Kai Bachuto fez, de dar uma tremenda uma palestra maravilhosa no próprio velório. O corpo de um lado e ele do outro, falando da vida após a morte, que ele sempre falou, né? E outra coisa, gente, eu escuto sempre o Wilson, você deve escutar também. Primeiro isso, será que o animalzinho vai ficar no plano espiritual? Pode ficar assim, e muito tempo. Segunda coisa, vai lembrar de mim? Vai, porque ele se lembra de vidas passadas. Quantas vezes eu que resgatei muitos animais, Wilson, tem alguns que até um que nasceu em casa que não justificava, não tinha justificativa porque já morreu, de ser tão medrosa como era, uma gatinha. A justificativa está onde? No plano espiritual, porque ela não sofreu, ela nasceu em casa com todo o amor possível ao lado dela e ela nunca permitiu que a gente chegasse perto. Portanto, a gente pode chegar a essa conclusão. É lembrança de vida passada, sim. Se tem lembranças ruins de vida passada, também tem lembranças boas. Essa é a lógica. Né? E é isso que ele está falando aqui. Eu vou até repetir, Wilson. Né? A memória das suas existências passadas. Aí ele fala no perispírito que se gravam, pois, todas as lembranças. Essa é a função do perispírito. E ele continua, conquanto grande parte desses espíritos permaneça pouco tempo no plano espiritual, sendo pouco depois de desencarnados dirigidos por espíritos superiores,
para tomarem novas encarnações, como disse Allan Kardec, questão 600 do livro, podem permanecer por mais tempo na outra vida, até ulterior deliberação dos espíritos dirigentes, ocasião em que tomam novos corpos. Esse era Caiba Schutter, gente, falando da vida espiritual dos animais, falando da evolução do espírito deles. Esse era Caiba Schutter, mas ele também falava da inteligência. E eu quero trazer para você, Wilson, este livro, A Gênese da Alma. Gente, leiam, que aqui tem casos maravilhosos. Eu só vou falar de dois aqui para vocês. Apelo em favor dos animais. Sabe por quê, gente? Olha o que ele fala das inteligências das abelhas. Caibachuta não gostava só de pets. Ele gostava de animais no geral. E também fala do cão de Albray, que descobriu que sabia quem era o assassino, né? Olha só, o cão de Albray, um fato histórico, é um fato histórico, narrado pelo beneditino Bernardo de Montfaucon, francês, tá, gente? A história, contando rapidamente a história, o tutor desse cachorro, bom, deixa eu falar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Ó, a primeira história que nos acode à lembrança é quando evocamos o amor, a inteligência e a fidelidade do cão. Na corte do rei Carlos V, olha só, Wilson, na época da corte do rei Carlos V da França, havia um fidalgo de nome Macaire, que muito invejava um dos seus companheiros, Albray de Montdidier, favorecido pelo rei. Olha só, desde lá já tem, hoje a gente ainda vê isso, né, Wilson? Muita inveja, muito orgulho, muita vaidade, muito ciúme, né? Um dia esperou, né, esse Macaire, esperou o Albray na floresta de bonde e o matou. Ninguém testemunhou o crime, salvo o cão de Albray, o cachorro desse fidalgo, né? Um grande galgo. Eu nem me lembro direito dessa raça, mas ele era um cão magrinho, que era tipo corredor, né? Hoje é uma raça, na época era como se fosse vira-lata, né? Era muito conhecido. Ou seja, não só o cachorro era o único que testemunhou o crime, como sabia onde ele foi enterrado, né? E ele fala assim, alguns dias e o galgo não saía de perto, né? E diz que os amigos ficaram intrigados por seus gemidos, né? Os amigos de Albray tiveram a curiosidade de o seguir. E na floresta, removendo a terra, acharam o cadáver por causa do cachorro, que não foi avisar o Wilson, os amigos do tutor dele, desse Albray, que fossem atrás dele, né? Alguns dias após, o galgo, que fora recolhido por um parente do assassinado, avistou Macaire. Macaire era o que matou esse fidalgo. Num grupo de fidalgos, e sem hesitação, saltou-lhe ao pescoço. Como é que ele sabia, né? Vejam só, né? O rei, que a morte do seu favorito havia entristecido, né, ele foi informado do que aconteceu e fez um outro teste, Wilson, com o cachorro. Né? Colocou esse Macaire no meio de outras pessoas para ver como era a reação do cachorro. Novamente ele atacou. Aí ele resolveu, Wilson, gente, a gente está falando, o rei Carlos V, há séculos e séculos atrás, né? Aí o rei resolveu apelar para o julgamento de Deus. Olha só o que ele fez, né? Foram conduzidos para uma ilha de São Luís, o cão e Macaire, o assassino. E começou o duelo. No campo fechado entrou Macaire armado com um bastão
e o galgo tinha por defesa um tonete. Diz que o galgo ficou cercando o Maquero, o assassino do tutor dele, né, até a hora que ele conseguiu pegar no pescoço, Wilson. Pegou no pescoço, tanto o cachorro fez que o Maquero, o assassino, implorou. Falou, não, eu falo a verdade, fui eu que matei. O cachorro descobriu, né, entregou o assassino. E esse Maquer, né, na época, era enforcamento, foi enforcado pelo assassinato desse Albrai. Veja só, não é de hoje a inteligência dos animais, né, Wilson? Aí a gente pensa, mas é a inteligência dos animais, mas é o cachorro, né? Não, gente, não é só o cachorro, né? Também existem. Quer ver para aí, gente? Deixa eu ver se eu achar o da abelha aqui para você. Veja o quanto, né, eu fico encantada, né, com a inteligência. Mas aqui, nesse meu livro, não tem o número. Você tem a página? Então, Eu, eu tenho aqui a versão que a gente chama de PDF o meu do é o livro. livro mesmo, não tem o número do capítulo, né? Peraí, quer É, ver? chama o Mundo da. Eu achei aqui, eu tô com ele aberto aqui, inclusive o pessoal tá vendo. É o capítulo 23 do livro O Mundo das Abelhas. Agora, acho que é do meio pro final, Ivani, pelo menos ó, na página que eu tenho aqui, seria a página 46 de 92. Não sei quantas páginas tem o seu livro físico. 75, eu já achei. Ele conta que o mundo das abelhas, olha o título que ele coloca aqui, o subtítulo, Amor Filial e Maternal nos Animais Inferiores. Ele está falando das abelhas, né? E ele conta, Wilson, nesse capítulo, ele fala, diz que certo dia observava uma abelha que, caindo em uma vasilha d'água, perdera os sentidos devido à sua longa permanência no líquido e aos esforços de sua luta contra o naufrágio. Ou seja, ficou inconsciente por causa da luta, né? Logo depois, chegaram ao local diversas abelhas, talvez da mesma colmeia, cercaram a companheira de todo cuidado e conseguiram retirá-la da água, não cessando de lhe prodigalizar carinhos até que obtiveram o seu completo restabelecimento. Diga-nos agora, o leitor, se o bom samaritano das parábolas fez mais ao ferido assaltado pelos ladrões. Né? Ou seja, ele está comparando aqui, Wilson, né, essa atitude das abelhas. Será que alguém faria tamanha bondade com outra criatura? Ou seja, ele está falando do mundo das abelhas, ele está falando todos os animais, independente da fase em que estejam, têm um grau de inteligência. E isso incomoda aos confrades espíritas, a esses coleguinhas. Eu não vou esquecer esses coleguinhas espíritas, né? Incomoda, né, Wilson? Como pode um animal ter inteligência assim como nós, seres humanos? Às vezes tem até mais inteligência, eu sinto informar, né? Às vezes A tem até, gente vê, às vezes tem até mais compaixão, né, Ivani? Compaixão que é um sentimento humano, mas a gente percebe, como esse caso da abelha aí, muito explícito isso, é muito mais uma compaixão, um princípio de compaixão do que qualquer outra coisa que falta para muitos, mas muitos de nós humanos dotados de inteligência, de livre-arbítrio, os seres evoluídos da criação. Quer dizer, nós somos evoluídos e não temos compaixão por um outro ser humano, por um outro animal. E aí os animais, como no relato aqui magnífico do Caibar Schutter, nos demonstra que eles têm já esse sentimento. E a gente se esquece disso, né, Ivani? Esquece de exercitar isso, que eu acho mais grave, né, Ivani? exato, né? Não só eles têm muita compaixão, Wilson, e tem mesmo, não dá nome aos bois, né? Como tem também solidariedade, né? O Marcel contando do caso do cachorrinho que quebrou a patinha, ele foi no consultório do ortopedista. Como é que ele sabia? Lógico que deve ter sido guiado por algum espírito, mas ele trazer o companheirinho dele, o amiguinho dele, que também tinha quebrado a patinha para o mesmo consultório, é o quê?
Se não for compaixão, inteligência e solidariedade, eu não sei mais o que é. Né? A manada de elefantes que andam juntos, e vai acontecer um com um deles, todos ajudam um. Eles têm aquele sentimento de solidariedade, de companheirismo e de união. A gente, por qualquer coisinha, ó, se vira, sem compaixão nenhuma, sem solidariedade. Né? É isso que a gente. Eu tenho para mim, Wilson, que Deus permitiu que os animais convivessem conosco, para que nós, na fase de humanidade, não nos esquecêssemos desse comportamento, não esquecêssemos da solidariedade, não nos esquecêssemos da compaixão, do amor ao próximo. Né? A gente, muitas vezes, nós seres humanos, estamos convencidos de que somos melhores, né? Mas a gente não é, Wilson. A gente está muito longe disso, até como ser humano e como espírito também, né? E o Carbachute, às vezes, pegava pesado, né? Eu estou aqui também, para a gente ir mais rápido, do apelo, olha o título, Apelo em Favor dos Animais. Que homem sensível que faz um texto desses. Gente, eu não vou ler inteiro, porque ele é longo. Eu aconselho vocês a procurarem na internet esse texto, porque vale muito a pena ler. Né? Eu vou ler as partes mais importantes, mas ele passa, o Wilson, ele pede em favor de todos os animais, não só os pets. Aí eu me lembro sempre de uma frase do Marcel: não diga que você ama os animais se você ainda come carne, ou se diverte com o sofrimento deles no caso de rodeios e vaquejada. Você ama cachorro e gato, e não os animais, né? Ele fala: vós que vedes luzes nessas letras que traçam a estrada da evolução espiritual e não vos achais mais escravizados pelo gênio do mundo, a erva que seduz, as flores que encantam, tende compaixão dos pobres animais, não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. Lembrai-vos, amigos, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinho, e prevendo a deficiência de seus espíritos infantis, ele chama espírito infantil e não inferior. Quando o Caibar Schutel fala inferior, ele trata apenas da questão evolutiva, não da questão moral, né? Lhes dá fartas colheitas, sem a condição de que semeiam, plantem, prados cobertos de ervas e flores, odorosos bosques sombrios, planícies e planaltos, onde não faltam os frutos da vida, rios, lagos e mares, por onde se escoam os raios do sol, a luz da lua, o brilho das estrelas. Ele fala ainda numa linguagem poética, né? Aí ele fala para tratar bem os animais, tudo. Partindo, eu vou pular o Wilson para o final. Ele fala assim, ele fala, pede para os carroceiros, né, para os homens darem descanso, para renunciar às caçadas. Esse da caçada eu vou falar, porque ele fala assim, renunciar às caçadas, diversão vil das almas baixas. Olha só. E eu, infelizmente, Wilson, sei de espíritas que ainda gostam desta prática. Né? Só não sei se dá para chamar eles de espíritas, né? Eu acho que não. Que se alegram com os estertores das dores alheias, sem pensar que poderão também, olha o que diz, ter dores angustiosas e que nesses momentos, em vez de risos e alegria, precisarão de bálsamo e misericórdia. O que ele está falando, não, Wilson? Que um dia esse divertimento vai se transformar num grande sofrimento de arrependimento, de remorso para esses espíritos que se divertem às custas do sofrimento dos animais. E eu sou testemunha disso em sessões mediúnicas, tantos espíritos que se comunicam, e não há o que você faça, Wilson, é de dar pena. Para quem viu, eu garanto que vai sentir pena desses caçadores, dos matadores de animais, porque não há o que você faça que amenize aquele remorso que eles sentem de terem feito os animais sofrerem. Não há, Wilson, né?
Não sei se a gente hoje também não foi no passado uma dessas pessoas, né? Por isso, a gente precisa não no sentido imperativo, mas poderia rezar por eles, porque um dia nós poderíamos ter passado por essa mesma condição. Porque à toa que a gente está defendendo os animais hoje não é, não, isso a gente sabe disso. Pois é. Ele fala no final, oi, desculpa, perdão. Ah, não, concordo, assina embaixo. É isso mesmo. Lembrai-vos, diz ele, que os animais são seres, olha que importante, que os animais são seres vivos que sentem, que se cansam, que têm força limitada e, finalmente, que pensam e que, em limitada linguagem, acusam a sua impotência, a sua fadiga irreparável aos golpes do relho e das bastonadas com que os oprimis. Ele está falando dos carroceiros, dos cavalos, né? Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolência, olha como ele pega pesado, Wilson. Sois asnos, sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Ele vai fundo no negócio, né? Senhores e matronas, moços e moças e crianças, os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, diz Caiba Schutter, aprender. Desculpa, gente. Vou repetir. São vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. E não, olha o que ele diz com isso, não anjos diabólicos e maléficos a cercar-los de tormentos, a infligir-lhes sofrimento. Sede benevolentes para com os seres inferiores, como é benevolente para com todos o nosso Pai que estás nos céus. Gente, Caiba Schutter, a Gênese da Alma. Vale a pena ler, vale a pena estudar, né? Foi lendo esse livro que eu fui atrás da história do Caiba Schutter, Wilson, porque eu fiquei completamente apaixonada, né? Por esse espírito magnânimo, magnífico e que passou pelo nosso planeta, tão perto da gente aqui no Brasil, né? Pois é. Tão pertinho de Tão nós. pertinho de nós e tão distante do coração da maioria dos, de novo, dos coleguinhas espíritas que realmente não conseguem, né, não conseguem aceitar, né, uma figura como Caibar Schutter, uma figura importantíssima, né, do meio espírita, que nos trouxe tantos e tantos conhecimentos, e esse especificamente em relação aos animais, que fique, né, de alerta, né, Ivani, para todos, a gente, assim, brincadeiras à parte, mas que fique de alerta para todos aqueles que se dizem espíritas, para que não fique naquela mesmice, né? A doutrina espírita é sempre evolutiva, e ele nos deixou esse legado aí na década de 30, ou seja, quase 100 anos Exato. depois, a gente está aqui falando, né, de uma figura fantástica como Caibar Schutter, trazendo, né, a memória afetiva de todos aqueles que de alguma forma conheceram ele. Eu não o conheci, você também não, mas conheci alguém que foi carregado por ele nos braços e que falava com tanto carinho. Agora entendo por que o seu Ney, né, que também tem um carinho enorme por ele, no plano espiritual deve estar de alguma forma dando risada, né, no bom sentido da gente. Falei, tá vendo? Eu tinha alertado. Porque ele falava com tanto carinho do Caibar Schutter, e eu confesso que eu não tinha noção do porquê que ele tinha esse carinho. E agora, né, vendo todos esses relatos aí desses dois livros, o Gênesis da Alma eu já conhecia, já até usei trechos dele em palestras, nos nossos estudos. O primeiro, né, que você mostrou aí, realmente eu não conhecia, mas nos traz assim informações valiosíssimas que a gente precisa realmente passar adiante, transmitir para as pessoas, né, aqueles que gostam dos animais, que nos prestigiam, né, nas nossas lives, lá no nosso centro espírita, para que realmente conheçam e saibam quem foi Caibar Schutter e que tenham esse carinho e essa gratidão. Da mesma forma que nós, eu sempre falo, tenho uma gratidão enorme pelo Marcel, embora não tenha conhecido pessoalmente,
mas que a gente tenha gratidão também por ele, por Carbaichuta, por Herculano Pires, antes André Luiz, Emmanuel, todos aqueles que nos trouxeram informações valiosíssimas e que muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor. Então, se nós estamos aqui hoje, fazendo, a nossa ou tentando, fazer a nossa parte de trazer informações sobre os animais, tentar plantar uma sementinha que seja no coração de alguém, a gente deve muito a essas figuras aí, que foram, no próprio slide aqui que eu separei do Carbaichuta, o bandeirante do espiritismo, ou seja, foi um incansável propagador da doutrina. E, como se falou, a história dele do velório é fantástica. Até no velório ele fez uma palestra, já desencarnado, o que mostra a grandeza dessa figura fantástica de Carbaichuta. Então, o nosso carinho, a nossa gratidão, de onde ele estiver, que ele receba as nossas boas vibrações, o nosso carinho realmente por tudo que ele fez por nós e que ele minimamente nos ajude, Ivani, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, para que a gente possa, de alguma forma, ser um propagador dos ideais espíritas, Ivani? Sem dúvida, né, Wilson? Ele também é encarado como o pai dos pobres, o médico dos pobres, porque ele dava remédios de graça, ele era farmacêutico, dava remédio de graça, né? E ele, assim, ele no velório, ele disse, como é que eu, que falei a vida inteira da vida após a morte, não vou dar testemunho da vida após a morte? Veja que é fantástico, né, Wilson? Né? São livros, não são só esses, eu li quase todos deles. Tem livros que ele fala da questão mediúnica, né? Eu acho que ele escreveu por causa do Urbano de Assis Xavier, aí tinha medo da mediunidade, né? Mas, assim, ele é um entre tantos que passaram, mas que importância que tem, né, para nós. Não adianta falar, a gente tem uma causa que é a causa animal, né? Mas também a gente não precisa, porque a gente tem essa causa animal, a gente não precisa odiar o ser humano, né? E o Caio Bachuta fez isso. Ele ajudava todos, né? Ele comprava cavalos que ele achava que já estavam velhinhos, pagava uma fortuna para liberar aqueles animais do trabalho, né? Então, assim, é fantástico, né? Apesar de tudo, foi o mesmo tema, a terceira vez que eu falo do Caibachuta, mas foi coisa diferente hoje. Porque eu não falei dos abelhas nos outros e também não falei do cão de Albraia, né? Então, vejam bem, né? Há quantos e quantos milênios atrás já se tinham relatos da inteligência e do amor dos animais, né? Como prova de que eles têm espírito. Porque só tem inteligência e amor aqueles que têm espírito. Quem não tem espírito não tem nada disso, né, Wilson? A gente sabe. E mesmo assim, alguns desses nossos coleguinhas espíritas, até hoje, esses coleguinhas vão ficar marcados até o final do ano para mim, viu, Wilson? Não vai esquecer Então, mais. alguns desses nossos coleguinhas espíritas, assim, né, ainda são teimosos, né? E, assim, me desculpe, às vezes eu sei que eu também pego pesado, mas eu não tenho outro termo. São, sim, desleais em relação à doutrina. Por quê? Porque não é isso que a doutrina está falando para nós. Então, vamos estudar. Se não entendeu direito a própria doutrina, estudem os livros que vieram depois, como Leon Denis, o próprio Caibar Schutter, Ernesto Bolzano, né? Gabriel Delany, são espíritos que vieram depois de Kardec e que trouxeram uma série de revelações, né, no campo mediúnico e no campo, no tema animais espirituais, que foram fantásticos, né? Como trouxeram o caso da aranha, que alguém pisou, né? Tinha uma médium na sala, né, para contar rapidinho, alguém pisou na aranha, matou a aranha, e a médium viu o espírito da aranha saindo para algum lugar. A aranha, né? É um animal, gente, também. Não deveria nem causar espanto. Mas é um animal que tem espírito. E não reencarnou imediatamente porque a médium viu o espírito da aranha. Ou seja, já vai por terra. Então, né, pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho, né, deixar, né, a gente ainda, nós seres humanos, Wilson, em vários graus, ainda somos muito dominados pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela prepotência, né? Mas pelo menos no quesito espiritualidade, né, que a gente possa ser um pouquinho menos para poder entender, né,
porque eu não tenho dúvidas, Wilson, é um sonho, uma utopia? Eu acho que não, porque eu não sou a única, né? Esse sonho vem de muitos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Como Gandhi dizia, que uma grande nação pode ser medida, né, pela maneira como tratam seus animais. Querendo ou não, eu estava vendo uma reportagem esses dias, a Índia cresceu em economia. A Índia toda é vegetariana. Eu acho que é a quarta ou quinta potência mundial agora. Passou França, passou Alemanha não, passou França, passou muitos países importantes aí. Tem alguma coisa a ver com eles serem vegetarianos? Não sei. Tem alguma coisa a ver deles respeitarem uns aos outros, respeitarem os animais, né? Eles amarem os animais, as vacas entram dentro das pessoas e são tratadas como rainhas. Será que tem a ver com isso? Alguma coisa deve ter, né, Ivani? Um dia, quem sabe, a gente descobre. Bom, Ivani, estamos chegando ao final aqui da nossa live, né, da nossa palestra online, né? Hoje não estamos ao vivo. Então, quero mais uma vez te agradecer por todos esses ensinamentos, né, que você trouxe aqui do Caibar Shooter, que a gente reflita realmente, como eu falei, que a gente tenha esse sentimento realmente de gratidão por ele e que da onde ele estiver ele receba o nosso carinho, o nosso amor e que de alguma forma ele nos ajude a continuarmos com os nossos trabalhos. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E como um último pedido, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por gentileza? Sem dúvida nenhuma, Wilson, com certeza. Então, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Agradecemos não a Caibar Shooter e a todos os espíritos, seus companheiros, por tudo que nos deixou essa obra magnífica, né? Que ele possa nos ajudar, nos intuindo no melhor caminho, nas melhores decisões com os animais, e que ele possa receber, Senhor, a gratidão também desses animais que ele tanto ajudou em vida e com certeza continua ajudando em espírito livre do corpo. E agradecendo por tudo que nos tem dado, Senhor, e pedindo que envolva todos nós no seu amor, pedimos permissão para encerrar o nosso bate-papo à noite. Que assim seja. Que assim seja mais uma vez. Obrigado, Ivani. Obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Que Jesus esteja presente nos lares, nos corações de todos vocês. Para quem for quinta-feira, estaremos quinta-feira lá no nosso centro. E para quem for domingo, estaremos lá no nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Lembrando, só fazer o agendamento lá no nosso site. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.